Olá, eu sou Juliana Birk e às vezes é isso que a gente precisa, entender qual é o nosso lugar. É uma pergunta complexa e, na realidade, a gente não tem apenas um lugar e esse lugar ele é mutável, variável. Então, se a gente pegar nossos grupos sociais, nosso ambiente familiar, nosso trabalho, nosso eu, a gente ocupa lugares diferentes. Quando a gente vai para um âmbito familiar, a gente tem hierarquias. Então, quando você tá com seus pais, você ocupa um lugar. Quando você tá, por exemplo, com irmãos, se você tiver irmãos, você ocupa outro. Então, essa pergunta, ela não é respondida apenas com uma única resposta. Ela tem várias respostas. E a partir do momento que a gente vai crescendo, vivendo, a gente vai descobrindo outros lugares que a gente ocupa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um filho, então ela começa a ocupar um lugar de mãe, uma avó. Às vezes, por exemplo, você tem um irmão que tem um filho, então você ocupa um lugar de tia. Então, quando a gente pega o lugar em si, tem muitos lugares dentro dele. E o mais importante é como manter a nossa essência e o nosso eu presente em todos esses lugares. É um exercício, porque quando a gente muda de ambientes, a gente usa personas diferentes. E essas personas, elas são formas que a gente tem de lidar com esses ambientes diversos, mas o mais importante é como a gente mantém elas com a nossa essência junto. E a gente pode ir para um outro lugar agora. Então, qual é a minha essência? Como eu descubro quem eu sou a partir das experiências, autoconhecimento, das relações. Então, trazer essa essência é um exercício também. Porque a gente vem para esse mundo com pais, e esses pais, a sociedade, a cultura falam o que é pra gente fazer. Quando a gente vai crescendo e vendo que tem uma outra camada que a gente pode descobrir, a gente pode ser diferente, ou sair daquele padrão familiar, ou sair daquela cultura que a gente estava, da religião, enfim. Então, como se fosse camadas que a gente vai passando por elas e vai descobrindo que, nossa, isso daqui ressoa comigo. Isso não. Mas essas vozezinhas que colocaram, enfim, que eu escutei quando eu era criança, não fazem mais sentido com quem eu sou hoje, pelas minhas experiências, pelos momentos que eu tive, pelas vivências. Então, a essência, ela também, de alguma forma, ela vai sendo descoberta. Ela não é fixa também como um lugar. Ela pode ir mudando, aprimorando. Às vezes você gosta de uma coisa e depois virou o ano, daqui 5 anos você fala, nossa, aquilo não tem mais a ver comigo. E isso são questões mais relacionadas à sua personalidade, seus gostos. Mas a essência, de alguma forma, ela vai estar lá. Nossa, vai estar se transformando. Às vezes é isso que a gente precisa. Entender qual é o nosso lugar. A pergunta, qual lugar eu ocupo, ou qual é o meu lugar, vem com muitas respostas. E essas respostas, elas dependem de ambientes. Familiar, profissional, social, pessoal. E também abarca aí personas que a gente utiliza dentre esses ambientes. E o mais importante para entender essa pergunta é quando a gente começa a voltar para o nosso interior, entender que a nossa essência ela vai estar presente
em todos esses ambientes. Mas o lugar, ele sempre vai ser mutável, nunca fixo.